somos o Illumine, uma empresa voltada para o ensino em saúde. Meu nome é doutora Carolina Colasso e hoje eu estou com um hematologista querido amigo, Cláudio César, que faz parte da nossa equipe. Cláudio, hoje é uma pergunta que eu vou fazer, que na verdade, atendendo a pedidos, é acho que é a pergunta mais incidente na hematologia. Anemia vira leucemia? Eu acho que a gente tem essa pergunta diariamente, né, no nosso consultório. A gente recebe muitos pacientes encaminhados por outros médicos, né. Esses pacientes vêm desesperados, né, atrás de um diagnóstico que muitas vezes não é verdadeiro, né. A anemia não se transforma em leucemia, né, mas a anemia pode ter relação com leucemia. Me diga qual é a sua opinião, o que é que você acha, como é que você orienta seus pacientes em relação a isso? Perfeito. Tem só, 2 aspectos que são muito interessantes nisso. Primeiro, que é o aspecto técnico. Quando um médico, identifica uma anemia e, ele claro, se ele não sabe conduzir, ele tem que encaminhar o paciente. Então esse aspecto técnico, a gente consegue aqui minimizar. Isso. Mas tem um outro aspecto, que é o aspecto relacionado a parte de transmissão do agravo, né. Como é que eu vou transmitir isso para o paciente que está na minha frente? Isso. E a gente percebe, eh eh, que alguns médicos têm uma dificuldade nessa comunicação. Então, quando a gente detecta que um paciente tem anemia, com o nosso olhar, o hematologista com o olhar, a gente precisa ter um certo cuidado para transmitir essa informação. Porque Perfeito. pode ser que não seja, né, leucemia. Então, Na eh, verdade, na maioria das na maioria vezes, né. graças a Deus, na maioria das vezes não é. Isso. Então, existe 2 aspectos que a gente precisa abordar nesse podcast, que é a parte técnica, né, quando é que eu suspeito de uma leucemia, e o segundo é como eu devo transmitir isso para meu paciente. Perfeito. Você dizer assim: "Isso pode ser uma leucemia, procure um hemato", não é a melhor Não, abordagem, né. não. Então a gente, identifica dentro desse contexto, pacientes que chegam para você desesperados. Isso, Porque o médico disse que era uma leucemia e que precisava isso, vir com urgência. Então, graças a Deus isso é uma minoria de pacientes, né, que chegam isso. pra gente com isso. Então assim, o objetivo de hoje realmente é a gente desmistificar isso, porque, Perfeito. uma leucemia ela não se transforma uma anemia não se transforma em leucemia, eu já I estou confundindo já. Uma anemia ela não se transforma em leucemia, a não ser que seja uma leucemia desde o início. isso, perfeito. A anemia é um sinal, Perfe né, pode ser um sinal de uma leucemia, mas a anemia não se transforma em leucemia. A anemia não é leucemia, exato, né. A perfeito, gente consegue olhar para um hemograma e ter uma ideia muito clara. perfeito. Né, leucemia é em outra série, não é na série Essa vermelha. exato, Óbvio que a série vermelha também pode estar alterada numa situação leucemia, mas eu primeiro olho para a série branca, né, perfeito, primeiro perfeito. olho para a série branca. Óbvio que a leucemia, como é uma doença medular, é uma doença que você tem uma alteração no microambiente da medula, você vai ter alteração em outras linhagens. Você vai ter anemia, você vai ter plaquetopenia, mas de cara, eu sendo um clínico, eu vou olhar para o a série branca, o Isso, leucograma, né, perfeito, o principal. perfeito. Então assim, já de cara, como você falou, na hora em que eu tenho na verdade, no raciocínio do hematologista, eu sempre digo isso, a gente tem que tentar na hora que eu tenho uma redução de alguma célula sanguínea, alguma citopenia, seja anemia, seja leucopenia, seja plaquetopenia, eu preciso identificar de cara se essas alterações elas são de dentro da medula, se são ocasionadas por um problema que está na medula ou com um problema que está fora da medula. Como eu tenho muito mais coisas fora da medula, a probabilidade é muito maior de não ser um problema dentro da medula óssea. Isso, Então eu tenho, sei lá, dezenas, centenas de possibilidades de causas de anemia, né, de causas de redução dos glóbulos vermelhos. Então, uma minoria, graças a Deus, como eu disse, são de coisas presentes no interior da medula óssea. Então, na hora que a gente identifica um hemograma, por exemplo, eu vou tentar identificar se existem alterações nas outras linhagens celulares e isso, principalmente no leucograma. Então, se eu identifico uma anemia pura e simples,
é muito pouco provável que se trate de uma leucemia. Por Perfeito. quê? Porque uma leucemia é um problema que está dentro da medula, então ela vai interferir na produção das 3 células, das 3 linhagens. Linhagens. E eu vou identificar isso através de um hemograma. Como você bem disse, eu vou identificar uma plaqueta baixa e vou identificar uma alteração na fabricação dos glóbulos brancos também, principalmente. Isso. Então Para o clínico, só lhe interrompendo para hum, não perder o raciocínio. Para um clínico que diz assim: "Sim, mas eu tenho que fazer eu tenho que elocubrar muito para poder chegar a isso aí, né, esse diagnóstico". É facilmente, como é que eu olho para o hemograma e digo: "Isso aqui é um problema na medula"? Dê uma dica, o que é que perfeito, você perfeito, acha? perfeito. Primeiro que é muito difícil você ter um problema na medula óssea e ter uma alteração só em uma Perfeito. linhagem É, celular. para mim o raciocínio é esse. Exato. Então Você tem alteração em todas as 3 exato. Se a linhagens, medula né? óssea está alterada, assim, claro que isso a gente pode pegar uma doença em fases iniciais, mas Isso, a gente tem que pensar no que é mais provável, sempre. Então, é muito difícil pegar uma doença que é dentro da medula óssea e eu tenho alteração em uma única linhagem. Então, na hora que eu identifico que existe anemia, eu tenho que verificar se a plaqueta está normal e isso, tenho que verificar os leucócitos. Os leucócitos, eles podem, na maioria das vezes, eles devem estar elevados, mas o principal elemento que eu vejo no leucócitos nem é se ele está alto ou se está baixo, mas é a distribuição. isso, A perfeito. distribuição que ocorre mudança na arquitetura da medula óssea. Se ocorre essa mudança, essa alteração ela vai alterar, né, esse problema dentro da medula vai alterar o leucograma. Eu vou ver células mais jovens que não deveriam estar ali no sangue, Isso, e isso vai me chamar bastante atenção. Eu começo a identificar através do leucograma que está havendo um desarranjo na arquitetura da medula óssea. Então o leucograma ele é muito significativo para a identificação de uma leucemia. isso. Extremamente Na significativo. verdade é o exame Exato, ele é o principal, assim, principal. principal. Exatamente. Se eu tivesse de escolher um das 3 seria o leucograma e não, Isso, o eritrograma, né, a parte isso, dos glóbulos vermelhos. Inclusive, você pode, identificar leucemias com uma leucocitose importante e o eritrograma está normal. isso, isso, Uma leucemia instalada, já avançada inclusive, mas com eritrograma e plaquetogramas normais. isso. Então, como você Ou falou seja, sem anemia e sem plaquetopenia, perfeito, né, perfeito. traduzindo. Então é muito comum isso, né, são coisas que são relativamente graves, tanto porque não há uma identificação do médico que está à frente do caso, e ele repassa para o paciente como se fosse. Eu acho Isso. isso também muito grave e é importante que a gente frise. Eu trouxe um caso clínico, Isso, eu ia perguntar a você pra gente discutir sobre isso. então vamos tentar, destrinchar. É um caso, na verdade, que eu peguei no ambulatório, né. É um homem de 56 anos, né, eu costumo dizer que homem não pode ter anemia, não Isso, pode, mulher pode, mas homem não pode, porque a mulher menstrua. isso, mulher em idade fértil, Isso. né. Então, homem não pode ter anemia. Ele me procurou em setembro, né, de 2024 por, essa história aí, queda da pressão arterial, tontura e fraqueza há mais ou menos uma semana. Ele foi na UPA, né, é um paciente que não tem plano de saúde, ele me procurou. Isso já dá uma certa limitação na investigação, às vezes a gente com o plano de saúde, a gente consegue ser um pouco mais extenso dentro da nossa investigação. Então, aqui eu tenho que tentar atirar para que ele gaste o mínimo possível, eu sempre me preocupo com isso. Sim, ser mais assertivo nos exames, Exato. né, a princípio. Então, ele tinha essa história de fraqueza mais ou menos há uma semana, mas tinha um histórico já de que na verdade essa fraqueza se intensificou há uma semana, mas ele já vinha dando esses sinais de Perfeito. perda do desempenho, né, vamos dizer assim. E na história clínica ele me disse que não tinha sangramento, mas eu ao ser questionado, Qual foi a pergunta que você eu fez, falei: né? o seu cocô está preto?" Ele disse: "Está." É, porque muitas vezes ele chega num clínico e o clínico pergunta: "Você tem sangramento?" Exato. Ele não vai perceber, né, normalmente esse sangramento é um sangramento oculto,
Exato, né, e aí ele vai perceber o quê? A melena é o quê? exato. É as é As a fezes escurecidas, esse sangue misturado com as fezes, sangue já degradado, então as fezes vão vir preta perfeito. e o odor muito mais Característica, fétido, exatamente. né, característico. Então eu coloquei essa interrogação aí, porque ele relatava que não estava vendo sangramento, mas na verdade, Sim, estava. Na hora que ele é questionado de uma maneira correta, como você falou, que é isso. a abordagem, aí você consegue identificar o problema. Então, tinha sim uma evidência de sangramento, porque a gente conseguiu identificar através da pergunta do questionamento. E ele trazia da UPA, né, ele foi atendido na UPA e o médico pediu para que ele nos procurasse com suspeita de leucemia. Tinha uma anemia então moderada a grave, né, 8 de Isso, hemoglobina, com hematócrito de 24, um VCM baixo, né, isso, então isso aqui perfeito. mostra que tem uma microcitose. As microcitoses elas são, na verdade não são patognomônicas, vamos dizer assim, de ferropenia, mas é fortemente sugestivo de que esteja Isso, havendo uma ferropenia aí. perfeito. Porque ainda mais numa anemia aguda, Isso, né, perfeito. porque aquele paciente que chega com essa hemoglobina, com essa microcitose, mas de forma crônica e tomou ferro e já tomou ferro e não Isso. melhora. O VCM pode estar normal. É, e aí você pensa em quê? Um paciente com anemia crônica, uma microcitose e que: "Ah, doutor, desde a infância eu tenho isso", né, esse é um diagnóstico importantíssimo de Perfeito. uma Tá certo. hemoglobinopatia, né. Nossa, aí eu Então tem que lembrar, aqui tudo bem, era uma anemia aguda, então eu não vou pensar em hemoglobinopatias como exatamente. Uma talassemia. doença uma verdade, uma anemia genética, a gente não pensaria nisso, Isso, porque eu isso, 56 anos, já deve ter feito exames várias vezes na vida e nunca foi detectada uma anemia. isso, Então aqui realmente é uma doença que ele adquiriu e essa doença ela se instalou há algum tempo, né, ele isso. era normal e ficou doente. Então, o que chama atenção nesse caso é que ele também tem uma leucocitose, então tem quase 12.000 leucócitos. Certo, então aí a gente até imagina que o clínico Pensou pensou numa leucemia e não está errado, né. Tem perfeito. uma leucocitose, ele foi por um caminho, pelo menos ele pensou em olhar para Exato. esse leuco com um cuidado. Mas o que é importante aí, que ele não viu, né, O o diferencial, a diferenciação, diferencial. perfeito. Isso, o diferencial. Então a gente tem 68 segmentados e 26 linfócitos, ou seja, eu tenho uma leucocitose, mas essa leucocitose mantém o padrão de diferenciação normal da medula óssea. Então Isso. não há desestruturação arquitetural. Então, apesar dele ter a leucocitose, e a gente sabe que leucocitose com anemia pode ser leucemia, ou seja, o clínico ele não tem, Isso. assim, ele o raciocínio dele foi até correto nesse sentido, mas eu não tenho um desarranjo na arquitetura da medula óssea. E além do mais, a terceira célula, que é a plaqueta, está Tá absolutamente normal. normal, 200.000 plaquetas. Isso. Então, E a hum. E aqui é importante, essa leucocitose, é a gente olhar o rodapé do hemograma. Né, porque muitas vezes esse blasto, essa célula doente de leucemia, ela não está ali no diferencial, ela está numa está escondido. anotação lá Isso, embaixo, observação, presença de células imaturas, isso, perfeito, né, ou perfeito. então presença de tantos por cento de blasto. Isso é importantíssimo, É. né. Na verdade, quando há identificação disso, eu sempre digo que quem deu o diagnóstico foi o bioquímico. Isso, O isso, bioquímico é que está dizendo: "Tem blasto, tem células jovens aqui, né, tem que isso. correr com esse paciente", né. Perfeito. E eles são muito aliados, né, dos Exato, com dos certeza. bioquímicos. Ave Maria, sem bioquímico Importantíssimos. importantíssimo, importantíssimo. A citologia, né, você identificar essa célula e tal. Do ponto de vista de exame físico, ele não tinha grandes alterações, né, então ele estava estável do ponto de vista hemodinâmico, e esse é o maior problema de uma anemia, a coisa mais grave que a gente tem de uma anemia, né, quando ela está, em níveis mais baixos, é a repercussão cardiovascular da doença. Ele tem uma frequência cardíaca um pouquinho elevada, porque estava em repouso, e perceba que ele tem uma pressão que tende a ser divergente, a pressão arterial sistólica está um pouquinho maior, a pressão arterial diastólica está um pouquinho menor. Isso, na verdade, faz parte do mecanismo fisiopatológico de adaptação ao corpo. Então, ele tem 56 anos, mas completamente rígido, um homem, Isso. assim,
que não aparentava essa idade. Então ele é bem mais novo do que que aparentava tá bem ser bem mais novo do que era. Então um homem pedreiro, né, tinha suas atividades e absolutamente normal do ponto de vista hemodinâmico. Então, a minha conduta por causa do VCM elevado, como ele perdão, VCM baixo, né, com a tendência a uma microcitose, perdão, Isso. eh, como havia uma anemia relativamente importante, eu já fiz a reposição de ferro, De ferro. porque essa era a principal suspeita. Perfeito. Você não tem uma cinética do ferro aí, Isso, mas você tem um paciente com anemia microcítica e com história de melena, porque você chegou perguntou se ele tinha as fezes escurecidas e depois ele disse que sim. Então, assim, muitas vezes a gente não consegue mesmo, o paciente já chega, né, com essa adaptação hemodinâmica, a gente percebe que precisa realmente tratar naquele momento, exato, e a gente trata, mas eu tenho embasamento clínico aqui, perfeito, né, eu tenho anemia microcítica e história de sangramento, então é um, né, perfeito. um quebra-cabeça que no final você conclui que é uma anemia ferropriva de fato. E uma coisa importante, Carol, assim, a gente vai tratar, mas eu tenho que investigar. Sim, perfeito, Então, é perfeito. muito importante isso, né, eu vou tratar o paciente porque ele está sintomático, né, ele veio para mim por tontura, fraqueza. Eu preciso tratar esse paciente e tenho que tratar rapidamente. Então, mas é importante que aliado a esse tratamento, eu também inicie o processo de Já investigação. iniciar. Até porque é muito difícil ele fazer uma endoscopia, que é um exame invasivo, com 8 de hemoglobina. Então eu tenho que resolver o problema do paciente. Nesse cenário, a gente pode discutir a possibilidade dele ser transfundido ou não, aí é Isso. outra coisa. Eu ia perguntar agora, em que cenário você transfundiria esse Se ele paciente com tivesse esse exame? uma repercussão hemodinâmica maior, eu Isso. transfundiria. Se ele tivesse com uma frequência cardíaca mais elevada, se ele tivesse, eh, um pouco que os se os parâmetros hemodinâmicos estivessem um pouquinho pior, então provavelmente eu transfundiria. Ou se esse paciente fosse ser submetido a algum procedimento mais invasivo, uma cirurgia ou alguma Uhum. coisa desse tipo que precisasse, Sim. que esse nível subisse rapidamente. E eu ainda adiciono uma terceira situação, se esse paciente tivesse comorbidades, Perfeito. né, se ele não fosse um paciente de De 56 56 anos, anos, fosse mais, cardiopata, isso. nefropata, um paciente mais idoso, eu já transfundiria Perfeito, a princípio, né. perfeito. Então, iniciamos a reposição de ferro, né, ele fez um ferro injetável, e foi solicitada a endoscopia, claro, e junto dos outros exames, né, não foi só a endoscopia. E por que não a colonoscopia? Porque a queixa principal era um sangramento e aparentemente era um sangramento alto, Alto isso, porque porque vinha com isso, melena. porque vinha com Isso, melena. isso. Então, era um paciente, como eu falei, que não tem plano de saúde, eu tinha que ser mais assertivo nos exames, como você disse. Então a ideia é que a gente solicitasse realmente a endoscopia. Caso essa endoscopia viesse normal, eu iria insistir com a coluna, Isso. mas eu não pedi os 2 de uma vez, né, primeiro a endoscopia e depois a coluna. Quando ele voltou em outubro, teve uma melhora importante e olha só, a hemoglobina foi de 8 para 15, É, ela praticamente dobrou, né, isso. até pode dizer que dobrou, né. E aí se fosse uma leucemia, o que é que você ia esperar dessa hemoglobina? Exatamente, ou não melhorar, ou Isso. uma piora. Ou piorar, perfeito. Exatamente, né. E a leucometria, né, que era 12.000 praticamente, caiu para 10. Muito provavelmente isso se deve a um processo inflamatório desencadeado pelo problema que estava Isso. ocasionando o sangramento, né. É, e aí a gente tem várias, né, possibilidades para isso. Processo inflamatório perfeito, inflamatório crônico por causa dessa úlcera que a gente vai descobrir depois, mas também reticulocitose, né, um sangramento que não é tão crônico e tudo, a medula ainda está tentando ali, né, Perfeito. Então, nesse início. eh, infelizmente a gente não tem o perfil de ferro, como você falou, nesse primeiro cenário, né. Mas Isso, aqui, o que é que a gente vê? A gente vê a ferritina normal, né, vamos dizer assim, entre aspas, porque existe isso, um comentário a fazer depois, e uma saturação que está tendendo à normalidade. A gente não sabe como estava aqui, mas provavelmente, como ele fez a reposição, estava mais baixo do que está aqui. isso, Então a perfeito. saturação ainda está um pouquinho abaixo do normal, mas provavelmente
ela estava mais baixa do que está agora. Eu não tenho o dado, mas aqui a gente tirou o paciente completamente do problema que ele tinha. Então foi resolvido o problema, mas ainda não foi diagnosticada a causa do problema. Isso. E aí eu queria abrir um parêntese, Claro. porque eu acho que é um nó que dá na cabeça de todo clínico, né. Como é que é uma ferropenia, como é que é uma anemia carencial ferropriva, se eu tenho uma ferritina normal? E como é que eu interpreto uma ferritina normal com a saturação transferrina Claro. baixa, né, nessa situação, Cláudio, o que é que você me diz? Perfeito. A ferritina, ela serve para várias coisas no organismo, né. Claro que ela serve para o transporte de ferro, mas a elevação dela, não é somente para avaliação de estoque de ferro, ela também serve como um avaliador de processos inflamatórios. Perfeito. Então, ela é uma Ela tem proteína de fase aguda. Então, eh, eu não posso me basear somente no nível de ferritina para tomada de decisão a respeito dos estoques de ferro. isso, perfeito. Então eu tenho que ter a identificação do ferro em outro setor, né, E e é na saturação. Eu gosto muito do exame, claro, a gente faz a dosagem de transferrina, e a dosagem de transferrina identifica se ela está saturada ou não. Então isso aqui na verdade é um legal, resumo. A né. saturação ela é perfeita, porque ela resume se a minha transferrina está transportando ferro suficiente, Isso, se tem ferro para que ela transporte, né. isso, Então, a princípio, é provável que ele tenha um processo inflamatório e esse processo está contaminando o isso, resultado da ferritina. Ele perfeito. não é um resultado fidedigno somente relacionado ao estoque de ferro. Mas a saturação não se contamina, né, não se contamina bem menos do processo inflamatório. Então, a saturação ela é mais assertiva, ela é mais fidedigna nesse sentido. Então eu gosto Isso. muito desses 2, né, acho que os hematologistas, né, a gente gosta muito dos 2. A gente usa, na verdade, essa combinação sim, Exato, né, é exato. difícil dizer só com a ferritina que você tem um bom estoque de ferro, né. E essa casadinha aí eu acho que é a mais confusa, ferritina alta e saturação transferrina baixa, porque quando você tem uma ferritina baixa com a saturação baixa, ok, Ok, bem-vindo, exato, exatamente. né. Casou, tá ótimo. Isso. Ou, a ferritina boa e a saturação boa também, você: "Ah, tá resolvido o problema", Isso, perfeito. né. Mas essa saturação baixa com a ferritina alta, mas é isso, né, essa doença realmente essa Exatamente. contaminação desse processo de doença inflamatória crônica também, de processo inflamatório crônico e tudo mais. Perfeito, perfeito. E aí é tanto que você vai falar embaixo, né, você depois é uma cinética de ferro totalmente diferente, Exato. E né. aqui é interessante, em outubro ele não tinha feito endoscopia ainda, por quê? Porque ele estava com 8 de hemoglobina quando foi solicitado em setembro. Sim, Então, a gente esperou ele melhorar da anemia para ele fazer o exame invasivo que precisava ser feito, né. Então, claro, não era uma urgência. Quando é urgência, a gente passa por cima de tudo, né, faz isso, até cirurgia, se for preciso. exato. Ah, E transfunde. isso, e transfundo, Transfunde, perfeito. transfusão resolve, né, ali momentaneamente. Então, foi solicitada a endoscopia, repito, era um paciente que não tinha plano de saúde, né, então a gente realmente tinha que, eu tinha que insistir nisso, né, eu disse: "Olha, se você precisa fazer esse exame, não é porque você melhorou aqui, que eu não posso, eu tenho que Isso. diagnosticar o que você tem". Então ele voltou somente em fevereiro, foi quando o dinheiro deu para fazer o Ah, resultado, o exame. Então ele fez a endoscopia, né, e tinha realmente uma úlcera gastrointestinal sangrante. Ainda estava sangrando, né, estava friável, né, que chama, então existia ainda a evidência, mas por incrível que pareça, o nível de hemoglobina tinha subido, porque eu também tinha mantido ele aqui em outubro com um ferro via oral. isso. Então ele fez um tratamento de ataque aqui, e depois eu mantive, depois que subiu, eu mantive com ferro via oral até segunda ordem, vamos dizer assim. Isso. Então quando ele voltou em fevereiro, ele estava com um nível de hemoglobina maior do que tinha em outubro, né. Completamente assintomático, trabalhando, normal, vida normal. E aqui a gente percebe que a leucometria Normalizou. normalizou, né. Provavelmente o processo inflamatório que estava lá no início também foi embora, Isso. né. Essa
essa endoscopia, ela não tinha sido feita em fevereiro, ela tinha sido feita em janeiro. Ele voltou para mim em fevereiro. Ok. E já tinha ido para o gastro, já estava sendo tratada. Perfeito, Então, perfeito. esse exame, na verdade, foi apresentado para mim em fevereiro, mas o exame, o gastroenterologista, perdão, já tinha visto esse paciente em janeiro, e quando ele voltou para mim com esses exames, ele já estava em tratamento, Já tratou a causa base, já estava né. tratando. Por isso, provavelmente, é que a leucometria já estava voltando ao patamar Isso. normal, né. A ferritina se mantinha um pouquinho ainda, um patamar muito parecido com o que estava, e a saturação voltou ao normal. Voltou ao normal. Provavelmente essa ferritina aí realmente é estoque, né, É agora. estoque dela, exatamente, Isso. estoque dele. E a saturação confirma isso. Perfeito. Aí você manteve com ferro oral, porque você tinha uma saturação baixa ainda, não Exato, estava resolvida a exatamente. ferropenia. A ferropenia ainda não estava resolvida por causa da Perfeito. saturação, perfeito. E aqui em fevereiro de 2025, foi que eu disse que ele Adianta. fosse viver a vida dele, E não tinha leucemia. que não exatamente, a gente conseguiu curar a leucemia dele com ferro injetável e com Dadas endoscopia. dadas as proporções, né, lógico que não Exato. era isso, mas o paciente não tinha leucemia e era uma anemia ferropriva, né, uma anemia por perda. Por perda, perfeito. Perfeito. Então essa é a causa mais comum, habitualmente não são homens, habitualmente a gente vê isso com mulheres, por causa da Mulheres. menstruação excessiva. Isso. E chega pra gente também a mesma coisa, o médico me disse que eu estava com leucemia, que eu precisava vir com urgência. Hematologia e urgência São sinônimos. são É, sinônimos, e então é um casadinha. E graças a Deus, como eu digo, habitualmente não é nada grave. Aqui, chegou a ter um nível de hemoglobina relativamente importante, mas graças a Deus era uma coisa que se resolvia com uma extrema facilidade. isso, Então, pelo amor de Deus, pode repor o ferro, o que não pode é deixar de investigar por que que o ferro caiu, isso. Não né. podem Pode deixar de repor, investigar. o que não pode é deixar de saber o motivo pelo qual isso caiu. Um homem de 56 anos não é normal. A gente tem falado muito isso, né, aqui nossos podcasts, e não pode deixar, uma ferropenia passar desapercebida da causa base dela, Perfeito, né, perfeito. da causa dessa deficiência de ferro. E, só uma pincelada nesse hemograma inicial, o que é que a gente poderia também encontrar de alteração nessa plaqueta é uma plaquetose, né. Lembrando que a plaquetose, ela pode ser por ferropenia, Perfeito. né, então, pode assustar o clínico a princípio, né. "Ah, eu tenho", iria ter alteração em 3 linhagens aí, né, nas 3 linhagens, mas normalmente leucemia é plaquetopenia. Isso, Né, plaquetose, anda muito casado com ferropenia isso. ou estado O inflamatório, sangramento, né. exatamente, isso Então lembrar processos disso. inflamatórios crônicos, perfeito, perfeito. Isso. E é isso então. Esse caso ensina a gente, né, a pesquisar, né, a conversar com o paciente, a olhar o hemograma de uma forma bem cuidadosa. O diferencial é muito importante. Olhar as entrelinhas, o que está escrito de fato, né, Isso. nas observações. É óbvio que é importante mandar para o hematologista, né, é Claro, se importante tem dúvida, mandar tem que mandar. isso, tem É, que mandar. Aqui o nosso objetivo é aumentar o conhecimento, né, do perfeito, clínico perfeito. e disseminar informação. Sempre que tiver dúvida, manda. Quando não tiver dúvida, também mande, porque, né, eu prefiro que seja conduzido pelo hematologista para fazer uma melhor reposição de ferro, não tem problema nenhum. Exato, Mas o que é prejudicial é você passar um exame que tem gravidade desapercebido, né. perfeito. Então O que sempre chama a atenção de nós hematologistas é porque, eh, a grande maioria das alterações, elas não estão no sangue. Você está vendo, esse paciente aqui, ele não tem problema no sangue, né, o sangue é vítima. Eu costumo dizer, o sangue é vítima de um é, problema que não está nele. sim, sim, Então, a gente consegue detectar isso por causa do hemograma, por a causa gente já identifica que está havendo um sangramento. Então, teoricamente, se eu não tenho um problema sanguíneo, um bom clínico resolve. sim, Então, é por isso que está a nossa tentativa de mostrar, através desse podcast,
que existe possibilidade da condução do caso. Claro, como você disse, Sim, se o médico tem dúvida, ele tem que encaminhar, né, tem que fazer isso, mas isso aqui é clínica médica, é clínica médica. isso aqui é clínica médica. Isso, Chega pra gente, mas é clínica médica. é, perfeito. Cláudio, quero agradecer essa parceria, na verdade, É, né, não é um convite, é uma parceria que a gente tem. Nós vamos também falar sobre outros assuntos, né. Eu acho que o assunto de anemia e leucemia é um assunto muito presente no dia a dia, então foi importante a gente comentar e a gente quis trazer para vocês isso, porque é muito presente, né, e eu acho que é o que mais causa medo, vamos dizer assim. Mas nas próximas edições, vamos trazer casos de leucemia e casos de trombose, casos do dia a dia para a gente compartilhar com vocês. Agradeço, né, a audiência e obrigada. muito obrigado então, compartilhe esse vídeo, caso você goste, caso não goste também pode compartilhar. Obrigado.